Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, quarto domingo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 10, verso 27 a 30. Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa e as leituras são extraídas de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Salmo 99 e Apocalipse, capítulo 7. A liturgia lança um feixe de luz em alguns detalhes indispensáveis sobre a real necessidade de praticar o que sempre fez parte da essência da Igreja. A primeira leitura enfatiza que todos os membros da Igreja aprendiam a ser bons cristãos e, por consequência, todos, a seu modo, simples ou erudito, culto ou inculto, casados ou solteiros, enfim, se tornavam membros evangelizadores, tendo sempre em vista ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho para o reino dos céus. Por tais motivos, inúmeros papas, a todo tempo, convocavam toda a igreja a ser missionária, levando o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Como, por exemplo, o Papa Paulo VI, ao escrever a carta encíclica Ecclesia Suam, que faz belíssimas considerações sobre os caminhos da igreja, diz assim: se a igreja tem consciência do que o Senhor quer que ela seja, surge nela uma plenitude única e a necessidade de efusão. Adverte claramente uma missão que a transcende e um anúncio que deve espalhar. É o dever da evangelização, é o mandato missionário, é o dever de apostolado. Não lhe basta uma atitude de conservantismo. É certo que o tesouro de verdade e de graça que nos veio em herança da tradição cristã, o devemos guardar e o devemos até defender. Guarda o depósito, manda São Paulo. Citação de 1 Timóteo 6:20. Mas nem a guarda nem a defesa são os únicos deveres da igreja quanto aos dons que possui. Dever seu inerente ao patrimônio recebido de Cristo. É também a difuso, a oferta, o anúncio, e depois ensinar todos os povos. Citação de Mateus 28:19. Foi a última ordem de Cristo aos seus apóstolos. Estes, já com o simples nome de apóstolos, definem a própria missão indeclinável. Citação da carta encíclica Ecclesia Suam, do Papa Paulo VI. Também São João Paulo II, entre tantas mensagens sobre a missão essencial da Igreja, escreveu assim: a urgência da atividade missionária deriva da radical novidade de vida trazida por Cristo e vivida pelos seus discípulos. Esta nova vida é dom de Deus, e ao homem é-lhe pedido que a acolha e a desenvolva, se quiser realizar integralmente a sua vocação, conformando-se a Cristo. Todo o Novo Testamento se apresenta como um hino à vida nova, para aquele que crê em Cristo e vive na sua igreja. A salvação em Cristo, testemunhada e anunciada pela igreja, é a autocomunicação de Deus. Citação de São João Paulo II, Redemptoris Missio. Na linguagem atual do Papa Francisco, ele diz que a igreja deve estar sempre em estado de saída, significando a sua missão permanente, indo ao encontro do seu semelhante, principalmente aquele que está caído à beira da margem, conforme descreve São Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37, na parábola do bom samaritano. Analisando cada uma dessas ponderações pontificais, notem o quanto é saudável para a igreja permanecer junto a esta particularidade de sua essência missionária. Vemos que durante a igreja, no período apostólico, o quanto isso fazia bem para todas as pessoas que eram evangelizadas. Além disso, o bem da evangelização sempre foi uma espécie de mão dupla, ou seja, ao levar Cristo ressuscitado a todas as pessoas, também os próprios apóstolos eram enriquecidos com as graças que vinham do céu e recaíam sobre todos os evangelizados.
Os apóstolos também se beneficiavam a partir da manifestação de Deus na vida de cada pessoa que se convertia aos novos caminhos de vida, desde a doutrina ensinada pelos apóstolos. Em sinal de que Deus estava sempre na vida de cada um deles, principalmente com o estilo missionário da igreja, os dons eram derramados profusamente na igreja apostólica. Dons de pregação, dons de curas, dons de milagres, dons de ciência, dons de caridades, enfim. Na segunda leitura de hoje, é visto claramente um grande dom doado por Deus a São João, quando ele descreve muitas minúcias relativamente à Nova Jerusalém Celeste, ou seja, a igreja triunfante que já se encontra no céu. No caso de hoje, João, através de uma visão mística doada por Deus, vê uma multidão de pessoas que foram evangelizadas e por isso muitas se converteram e trajavam novas vestimentas, concedendo a cada uma delas a graça de entrar no céu. Vejam a grande importância que recai sobre cada fiel batizado, que é devidamente evangelizado. Todos devem se tornar igreja missionária. Em uma visão prática, como todos podem se tornar batizados evangelizadores? O Evangelho instrui um caminho de perfeita união com o mandato missionário de cada fiel leigo. Observem bem. Veja que Jesus diz que as suas ovelhas escutam a sua voz e fazem exatamente o que ele instrui. Você é uma ovelha de Jesus? Você tem escutado o que Jesus lhe pede a fazer diariamente? A seu modo, você tem evangelizado as pessoas que você conhece? São algumas ponderações flexíveis a fim de que cada pessoa batizada e evangelizada nunca se esqueça que traz consigo um grande tesouro em vaso de barro. Trata-se de um tesouro espiritual que, na linguagem dos papas, deve ser partilhado com novas pessoas para gozar da mesma chance deste céu maravilhoso que é descrito por São João na segunda leitura de hoje. Desse modo, ao seguir os exemplos dos primeiros apóstolos e executar fielmente o mandato missionário, o próprio Jesus anuncia no Evangelho que ninguém irá desviar suas ovelhas, pois ele guardará a todas elas, até o momento de conhecer e conceder a cada uma delas o dom da vida eterna. Pense com carinho se Deus não está lhe chamando a ser uma pessoa evangelizadora, obviamente, conforme a sua natureza de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.